É uma alegria estarmos juntos mais uma terça-feira na nossa Casa Espírita para mais uma reunião pública. Essa reunião que é tão antiga, que é a reunião mais antiga, não é, Rosana Cruz? É a reunião mais antiga desta casa, é a reunião de terça-feira. Então, nós temos aqui a plateia encarnada, os companheiros desencarnados, porque nós sabemos que o número de pessoas, a gente pensa que é brincadeira, não é. Que o número de companheiros que vêm assistir a reunião do plano espiritual é considerável. Nós temos também os companheiros que estão no Zoom e temos os companheiros que estão no canal do YouTube do SEI, CE Ibirajara. As pessoas que assistem em simultâneo, nós estamos aqui, eles em casa, e há também aqueles que assistem depois. Então, com esses recursos da tecnologia, nós vamos aproveitando para estudar doutrina espírita. Então, hoje nós contamos com a presença da nossa querida amiga Thelma Cerqueira, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, que também é uma casa co-irmã, aqui bem pertinho da gente, né? Semana passada, nós tivemos nosso companheiro Marcelo Xavier, da Sociedade Espírita Jorge. E agora a gente foi para lá, para a Barão de Cotegipe, o Centro Espírita Jorge Niemeyer, tá bem? Então, nós vamos iniciar dando as boas-vindas a todos. Deixa eu olhar aqui para dar uma... Ah, não tem. Para dar as boas-vindas para eles. Não tem. E vamos abrir uma página do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, para depois fazermos a nossa oração. Diz assim a nossa querida benfeitora: quando desconheceres um assunto, confessa tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes, tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Então, a nossa orientadora, benfeitora Joana de Ângeles, nos dá essa mensagem para a nossa reflexão. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, amado mestre, querido amigo, aqui estamos, Senhor, com muita alegria, reunidos na nossa casa espírita, agradecendo a oportunidade, Senhor, deste templo de luz e de amor que nos ampara, que nos acolhe, que nos envolve em vibrações tão amorosas. Ao aqui entrarmos, Senhor, sentimos a leveza desse ambiente, sentimos, Senhor, a serenidade, o amparo, o abraço, e começamos a nos lembrar daqueles que nos antecederam e que estão na pátria espiritual. E nos emocionamos, Senhor, e agradecemos que graças a eles aqui estamos. Por isso, amigo Jesus, queremos agradecer a acolhedora recepção que temos. A cada irmão que aqui chega, recebe esse abraço, esse carinho, essa vibração que emociona e que faz com que os nossos corações se sintam leves, acolhidos, preparados
para a palestra que iremos ouvir e refletir sobre os ensinamentos superiores. Na noite de hoje, Jesus, é nossa Thelma Cerqueira, nossa irmã querida, que vai nos falar sobre um tema muito importante que nossa Joana de Ângeles traz no livro Plenitude. Ampare a nossa irmã, Jesus, que ela estudou, se preparou para que a sua palavra flua, para que seus pensamentos sejam serenos, organizados, para que seu coração fique calmo. Assim, todos nós, cada um de nós vibrando em sintonia, estaremos tendo, Senhor, uma noite muito proveitosa. Nos abençoe e guarde, assim como com os companheiros que estão se servindo dos recursos da tecnologia, através do Zoom e através do YouTube. Muito obrigada, graças a Deus. Queridos, Sueli, seja bem-vinda. Então, vamos agora ouvir a nossa Thelma, que vai nos falar a respeito dos caminhos para a cessação do sofrimento, que está no livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Thelminha. Queridos amigos, é uma alegria nós estarmos aqui depois de tanto tempo, né? Retornamos presencialmente na casa de Birajara, de Djalma, e agradecemos a acolhida desses espíritos que também nos emociona. Então, nós temos hoje essa tarefa, como disse Joana ali, né? Nós não sabemos tudo, né? Tivemos que estudar, e é um assunto bastante complexo. Tudo que Joana nos traz, ela nos traz numa amplidão muito grande, e a gente poderia ficar aí, talvez, uma tarde, um dia, estudando sobre esse assunto, né? Porque é um assunto muito vasto. Então, nós escolhemos assim algumas frases, alguns trechos, para nós comentarmos e tirarmos assim ilações que vão ser pertinentes ao nosso aproveitamento, né? Quem não quer pensar numa forma de não sofrer? Todos nós, né, gostaríamos de não sofrer. Mas vocês já pararam para pensar que é impossível viver na Terra sem sofrer? Seria uma coisa assim totalmente fora do normal, aquele que não passa por nenhum sofrimento, porque desde o momento que nós começamos a desenvolver os nossos passos sobre a Terra, né, na nossa encarnação, nós estamos sujeitos ao sofrimento, ao sofrimento. As doenças, a tristeza, né, a morte, a perenidade do corpo, os sentimentos que nos conduzem à doença, como ela mesma diz. Então, todos são caminhos de sofrimento. E o nosso guia maior, nosso modelo, nos disse que, quem sabe, todo mundo tereis aflições. Isso é uma fala de Jesus. E nós gostamos muito dessa fala, porque logo em seguida ele vai dizer que venceu o mundo, né? Então, Jesus nos afirmou: no mundo tereis aflições. Não tem como nós não passarmos por dificuldades, né? Por sofrimentos. O sofrimento é inerente à vida, não um sofrimento para nos derrubar, para nos derrotar, para nos eliminar, mas o sofrimento que vai nos fazer fortes, vai nos fazer crescer. Então, a proposta da nossa benfeitora, essa sensação que ela fala, não é acabar com o sofrimento. Eu não vou sofrer mais. Nós temos um olhar diferente para o sofrimento, ou seja, entender as vicissitudes da vida de uma forma que aquilo não traga para nós uma falta de vontade de viver,
né? Um desinteresse pela vida, uma revolta. Então, quando nós começamos a entender as necessidades do sofrimento também, ele é necessário, né? Nós vamos olhando a vida de outra forma, porque Deus nos criou para sermos felizes. Deus não criou, Deus criou para o sofrimento. Então, quando a gente pensa em sofrimento, a gente tem que entender o seguinte: o sofrimento é consequência de escolhas que nós fizemos, escolhas que não foram muito boas, né? Que foram equivocadas. E quando nós não temos conhecimento da lei divina, ou quando nós sabemos que ela existe, mas não entendemos a observância que nós devemos ter diante dessa lei, porque ela rege a nossa vida, nós vamos cometer equívocos, nós vamos escolher situações que futuramente podem nos gerar consequências funestas, né? E é claro que o Joana de Ângelo está falando aqui das escolhas que nós fazemos agora, não aquelas escolhas que estão no nosso planejamento encarnatório, né? São as escolhas que nós fazemos através daquilo que nós queremos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós almejamos, e que muitas vezes são equivocados, né? Por falta de maturidade, por falta de conhecimento. A gente vê aí, né, o próprio Evangelho nos traz lá, no capítulo 5, as causas atuais da carniça, os tormentos voluntários, tudo isso. Uma certa época, mais ou menos na década de 70, uma atriz muito famosa, conhecida, procurou o nosso Divaldo Franco para saber algumas questões. Era uma atriz muito conhecida, muito famosa, riquíssima, no auge da sua carreira. E ela chega para uma oportunidade e pergunta para Divaldo se havia contraído a AIDS. Então, ela chega para o Divaldo e pergunta: por que essa dúvida? Por que essa prova tão difícil? Isso estava no meu planejamento? O Divaldo diz para ela: não, minha filha, essa prova não estava no seu planejamento. Isso foi escolhas que você fez no campo do sexo desvairado, né? Então, a gente sabe que a própria AIDS é uma consequência, né, dessas escolhas que, de uma maneira ou de outra, a pessoa adquire, né? Precisa passar, precisa não, porque não está no planejamento, mas diante das escolhas, passa por essa prova, que traz ensinamentos para nós, né? Então, para a gente ver aí as nossas escolhas, né? De uma forma drástica, dolorosa, mas as nossas escolhas. Então, Joana vai começar para nós, nesse capítulo, né? Dizendo para nós que considerando-se que os sofrimentos são causados pelos desequilíbrios do espírito que desarmonizam o fluxo da energia, permite a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais, a forma eficaz para que cessem esses sofrimentos deve atingir o seu fulcro gerador. Assim, né? A causa, nós colocamos ali isso para subentender. Graças a esse comportamento, será interrompida a onda perturbadora. Então, o que a Joana está dizendo para nós, né? Se nós considerarmos isso, né, que os sofrimentos, eles são adquiridos, nós passamos pelos sofrimentos que são causados por esses desequilíbrios da nossa energia. Nós temos uma energia divina, recebemos essa energia divina, mas diante dos desequilíbrios, essa energia pode ficar, então, desequilibrada, né? E isso vai permitir o quê? Que se instalem aí enfermidades. São as enfermidades que se instalam na nossa alma.
né? Então, para que cessem essas dores, essas enfermidades, é importante que nós, ela diz ali, olha, deve, para que cessem, ela dá uma atitude que nós precisamos fazer, né? Para que cesse seu fulcro gerador, deve atingir o seu fulcro gerador, ou seja, o núcleo daquela doença, né? A causa daquela doença. Então, temos que ir lá na causa. O que está gerando aquela enfermidade? Isso, aquela causa, que é isso que ela vem falando. Nós precisamos entender que as enfermidades, geralmente, elas vêm da onde? De dentro para fora. Por quê? Porque nós não somos só o corpo, né? Nós somos espíritos imortais. Então, nós temos um corpo espiritual que assimila todos os nossos sentimentos, assimila a nossa energia, assimila todas as nossas ações, atitudes que repercutem nesse corpo espiritual, gerando energias, salutares ou não. Se nós estivermos com sentimentos em desequilíbrio, nós podemos estar desenvolvendo doenças, patologias mesmo, né? Os nossos sentimentos desregrados, Joana vai falar mais na frente, né? O próprio medo, o próprio ressentimento. O sentimento é causador de patologias dolorosas, né? E que levam esses desequilíbrios, levamos para o mundo espiritual. Daí, quando a gente tem, não sei, aqui quem participa de reunião mediúnica, quando nós recebemos os nossos irmãos para esclarecimento, para ajudá-los a sair daquele redemoinho que eles se encontram ali de dores, nós vamos entender ali que está cheio de equilíbrios, desses sentimentos integrados, que adoeceram esses espíritos, que só por séculos, muitos deles, né? Como é o caso daquele livro do Dr. Bezerra, da Dona Ivone, né? Espíritos de 400 anos de sofrimento por causa do ódio, que mantinha ali através de crimes praticados na época da Inquisição. Então, são esses sentimentos que Joana está nos alertando. Então, o que nós temos que fazer? Se nós sabemos que somos espíritos, que os sentimentos desequilibrados desestruturam o nosso corpo espiritual, vamos aprender a lidar com as nossas emoções, né? Então, eu preciso de aprender a lidar com o meu medo, eu preciso de aprender a lidar com a minha ansiedade, né? Eu preciso de aprender a lidar com todas essas adversidades que nós estamos expostos, porque nós não podemos viver no mundo sem sofrimento, né? Desde o momento que nós levantamos, começamos a agir no nosso dia a dia, nós estamos enfrentando um desafio. Às vezes a gente quer se manter em paz, né? Ah, hoje vai ser um dia especial. A gente faz a prece, faz a minha página, mas logo vem desafios, vem situações onde vamos desarmonizando. E nós precisamos de aprender que isso vai acontecer, mas nós podemos até nos desarmonizar, porque somos humanos e imperfeitos, mas logo nós vamos nos recompor. E a gente vai ver mais à frente que nós temos recursos para isso, né? Esse comportamento vai interromper essa onda perturbadora. O que é essa onda perturbadora? A psicosfera, a vibração que eu crio com todas as minhas ações, com todas as minhas palavras, com todos os meus... Todo meu dia nós estamos criando, fazendo com que essa vibração seja saudável ou não, né? Então, quando nós sabemos de tudo isso, nós temos a condição de cessar o nosso sofrimento, cessar a causa, né? Se eu sei que aquilo vai me causar um desconforto emocional, eu me precaver antes, né? Me preparar, me fortalecer, para mesmo que aquilo venha fazer eu sentir alguma coisa, possa ser passageiro sem atingir a minha alma, né?
Então, ela diz, na mente lúcida surgirá, então, a tranquilidade. Né? Então, na mente equilibrada, vai surgir a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde. Então, a tranquilidade nos promove a saúde que ela vai dizer mais na frente, a saúde real, né? Que vai se irradiar por todo o organismo, produzindo um equilíbrio. E o equilíbrio é o caminho para nós termos essa tranquilidade. Agora, é possível a gente viver tranquilo todos os dias, o dia inteiro, como se a gente estivesse no oásis, né? Não é possível, né? Como nós já falamos, a gente acorda de manhã, mas a gente logo é envolvido, né, na condução, no trabalho, no próprio ambiente familiar. Né? E às vezes a gente não pode evitar uma desarmonia, mas aquilo não pode perdurar por muito tempo. Né? Aquilo não pode permanecer ali por muito tempo. É isso que nós temos que aprender. A gente saber que essa emoção, esse sentimento, eu estou sentindo, mas ela não vai perdurar por muito tempo. E saber ter alguns recursos que nós temos para eliminarmos isso da nossa alma, da nossa mente. Né? E aí ela vai dizer, enquanto não houver uma consciência da saúde real, olha só, saúde real, essa saúde real que nós precisamos de trabalhar aqui, né? A gente sabe que não é muito fácil nós termos essa. Ela que vai fazer com que o ser, se nós não tivermos essa consciência, o ser, quer dizer, nós, espíritos imortais, vamos transitar de um sofrimento para outro. Né? Por isso que a gente vê as pessoas que estão ansiosas, as pessoas que estão em conflito, as pessoas que estão enraivecidas, as pessoas que estão sempre reclamando naquela ânsia, naquela. Né? Nós temos que aprender a fazer o silêncio. Né? Silêncio para nós entrar, nem que seja no banheiro, se nós não tivermos, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, entrarmos no banheiro, fazer uma prece, pedir ao nosso amigo espiritual socorro mesmo, para podermos continuar. Né? Então, essa consciência que nós precisamos de ter. Porque as adversidades nós vamos passar a todo tempo. Né? Então, ela diz, se nós não tivermos essa consciência, transitaremos de um sofrimento para o outro, até mesmo em relação às patologias. Tem pessoas, né, que estão sempre doentes, estão sempre com as dificuldades. Por quê? Porque a saúde ela vem de dentro para fora. Se nós não tivermos essa saúde mental, porque nós podemos estar acamados, podemos estar com problemas de doenças, enfermidades que estejam no nosso corpo, mas que não estejam atingindo o nosso corpo espiritual. Ou seja, nós estamos doentes, mas não estamos impossibilitados de agir espiritualmente contra aquela situação que nós estamos vivendo. E muitas vezes, eu não sei se vocês conhecem o Jerônimo, de nome, né? O Jerônimo Mendonça, vocês já ouviram falar, né? É uma pessoa que tinha uma doença reumática muito grave, né? Agora não me lembro o nome da doença, então é um nome grande. E aí ele era uma pessoa feliz, mesmo todo cheio de dores intensas, né? De uma campo especial, onde ele era carregado, as pessoas iam visitar, ele estava sempre bem. Por quê? Porque ele era enfermo, mas ele não era doente, né? De espírito ele era saudável. Então é isso que nós temos que entender. Às vezes, não podem nos tolir a caminhada, não podem tirar a nossa vontade de viver. Então, ela vai dizer aqui, olha, não é o baterio. Há pessoas que, embora sem conhecimento das regras que promovem a harmonia íntima, gozam de saúde, apresentando-se bem, dispostas e fortes. Tem pessoas que não sabem nada disso,
não estuda Joana de Ângeles, não vem na casa espírita, mas elas têm uma alegria íntima, uma alegria interior muito grande. Estão sempre bem dispostas. São aquelas pessoas que a gente pede alguma coisa, elas são sempre solícitas. Tem um monte de dificuldade, às vezes, mas está sempre sorrindo, né? Está sempre agradecendo a Deus, sempre com um sentimento assim, de gratidão. Não são revoltadas, mas não sabem de nada disso. No entanto, são pessoas fortes, fortes intimamente, que trazem isso na sua alma. Por que vocês acham? Porque isso é uma construção. Essa capacidade de sermos assim é uma construção. Não é hoje, estudando Joana, que nós vamos aprender a ser assim, uma construção, uma determinação, um entendimento que nós vamos tendo e vamos construindo essa fortaleza íntima que nada nos abala, que nada nos derruba, porque a nossa fé é muito grande, né? E os nossos recursos são conscientes, nós sabemos dos recursos que nós temos. Ela vai falar nisso mais à frente. Então, saúde, nós temos que dar o foco de entender a saúde. Às vezes nós falamos, eu não tenho doença nenhuma, sou saudável. Realmente, às vezes a gente não tem doença. Não temos uma doença grave, não temos uma doença incurável, não somos portadores de nenhuma patologia que o médico possa detectar. Olha, você tem essa doença. Não temos, mas podemos ser pessoas doentes, pessoas em desequilíbrio, pessoas que estão sempre de mal com a vida, pessoas que estão sempre indiferentes à dor do outro. Tudo isso são desequilíbrios, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, em 1946, ela determinou essa definição de saúde, dizendo que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, né? E social. Nós precisamos estar bem para estarmos em sociedade, né? Porque quem que quer viver perto de alguém que só vive reclamando, só vive de mau humor? Mau humor é uma doença, né? Ranzinza, reclamando. Tem pessoas que têm esse hábito, né? E isso são desequilíbrios. É preciso que nós nos vemos, nós nos percebamos, né? Isso faz parte da nossa saúde mental. A coisa que nós mais devemos primar é a nossa saúde mental. Porque quando nós temos saúde mental, nós temos lucidez, nós temos autonomia, né? São aquelas velhinhas de quase 100 anos que andam sozinhas, né? Que moram sozinhas. A minha sogra tem 95 anos. Ela não dirige, porque ela nunca dirigiu. Mas ela faz tudo. Pessoas autônomas, né? Então, isso é uma pessoa que tem saúde mental. E, às vezes, o corpinho não está lá essas coisas, acompanhando, né? As perninhas estão pesadas, inchadas, mas a lucidez, né? A conversa boa, a atenção que dá às pessoas, isso tudo faz parte da saúde mental. Então, ela vem dizendo que o desamor é, em realidade, uma doença. Vocês já pensaram nisso? Desamor é uma doença. É uma doença. E ela diz que cuja manifestação se dá de imediato ou posteriormente. Quer dizer, ser logo constatada ou ao longo do tempo a pessoa vai adoecendo, né? Por exemplo, a pessoa que é muito egoísta, todos nós somos, né? Mas aquelas pessoas que não gostam de não se importam com ninguém, né? É aquele tipo de pessoa, eu não vou resolver as coisas do mundo, né? Então, o que adianta eu fazer? Então, essas respostas adoentadas, né? São parte desse desamor que ela fala, assinalando o ser com processos degenerativos da personalidade. Quantas pessoas que são assim a vida toda
E quando chegou na sua senitude, a memória não está boa, né? Começa a falhar, começa a esquecer. Por quê? Né? São perguntas que a gente tem que fazer. Então, isso são entre processos degenerativos que se instalam no organismo, como os vírus e os bacilos. E isso é muito interessante, porque assim como as bactérias, né, os vírus se instalam desenvolvendo patologias, da mesma maneira, os micro-organismos, né, que formam esses parasitismos no campo espiritual agem da mesma maneira. O livro Missionários da Luz tem um capítulo muito bom sobre isso, o capítulo 1 deles é o 4, né? Onde o Alexandre vem discorrendo sobre essas questões. E ele diz que a patogênese, né? Quer dizer, as doenças da alma, elas começam, né, geralmente através dos sentimentos desequilibrados. Por quê? Porque a mente está enferma. Né? Se eu começo a alimentar os nossos pensamentos não são vida, os nossos pensamentos não mantêm tudo que está à nossa volta, nós não conseguimos mover até a nossa vontade através do nosso pensamento, né? Atingir através da nossa prece alguém através do nosso pensamento que está lá no outro país, né? Nós conseguimos através do pensamento. Então, a nossa mente, ela tem que estar sempre, nós temos que estar sempre com essa consciência para que possamos operar nesses caminhos, né? Então, temos que estar muito atentos sobre essas questões. Ela diz a somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança, do medo, da mágoa, do ódio, do rancor, do ciúme, são responsáveis por graves patologias orgânicas. Mas se a gente for fazer assim, vamos elencar alguns livros espíritas que falam sobre isso, vai precisar de uma folha grande, porque tem muitos livros que nos trazem romances, histórias, explicações. Manuel Filomeno de Miranda, né? O próprio André Luiz, a Dona Ivone, tudo vem falando dessas questões. Assim, ela diz, assim como as diversas enfermidades físicas, essas patologias promovidas por esses sentimentos desenvolvem também essas distonias, ou seja, esses desequilíbrios que vão gerar em nós perturbações psíquicas lamentáveis. Né? A própria obsessão, ela vem desses caminhos, ela vem dessas questões, né? Vai desenvolvendo, mas só que não começa sendo obsessão, né? Começa sendo desequilíbrios causados por nós mesmos. Então, nós vamos convidando, nós vamos nos afinando com uma porção de mentes em desequilíbrio a nossa, que vão juntando a nós e fortalecendo essa mente doente, até nós não podemos mais lidarmos com isso sozinhos. Né? E muitas vezes chegamos para o processo de desencarnarmos com essas questões. E aí a gente vai continuar o nosso sofrimento no mundo espiritual. Então, Joana vem dizendo, né, da cessação do sofrimento. E ela mostra ali para nós, recolhimento interior, mediante análise profunda dos recursos que estão ao nosso alcance, favorece o homem para que encontre os meios de fazer cessar o sofrimento. Então, quais são os recursos que nós temos? A oração, né? A nossa fé em Deus. Os Espíritos nos dizem no Evangelho que dentro de nós temos uma usina de forças, né? Mas só nós podemos acionar essa usina. Só nós podemos fazer essa viagem interior e tirar de dentro de nós esses recursos que nós podemos usar ao nosso favor, favorecendo que nós possamos encontrar esses caminhos. Então, ela diz que o indivíduo saudável
saudável em espírito, faz-se elemento útil, tornando-se peça indispensável ao conjunto social, que progride através dos seus esforços. Por quê? Porque nós somos parte de um todo. E quando nós adoecemos, é por isso que diz, né, que quando um adoece, quando a família, por exemplo, adoece, a sociedade adoece, porque nós somos um todo. Então, quando o indivíduo se torna um ser útil, aquele ser que quer realmente utilizar as suas sementes do bem em favor do próximo, né? Então, ele realmente vai ser indispensável a esse conjunto social, né? E aí ela completa: a ausência do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, produz insatisfação, desajuste, desequilíbrio da energia. Isso é um fator importantíssimo, que é o auto-amor. Eu preciso de me amar, eu preciso de entender o que é esse auto-amor para poder amar o meu próximo, aquele próximo que Jesus nos ensinou. Como diz. Então, por que isso? Porque o amor a gente aprende, por incrível que pareça. A gente aprende, igual a Emmanuel está nos falando, né? Ele falando do Consolador. O amor, o indivíduo vive o amor em gradações. Então, cada existência, quando estamos aprendendo a amar, fazendo esse exercício do amor, que vai no futuro favorecer o nosso aprendizado e cessar o seu. Então, as considerações finais que nós vamos deixar aqui, né, que nós achamos assim importantes, esses 3 estágios, que é o amor versus sofrimento, né? Ela mostra o amor como caminho para cessar o sofrimento. Então, primeiro, o auto-amor, que impulsiona a compaixão. É esse auto-amor que faz com que eu vou atender o meu irmão. Esse auto-amor que faz com que aquele samaritano atendeu aquele homem caído na rua, na estrada, né? Porque ele consegue erguê-lo, consegue dar condições a ele de continuar a caminhar. Então, o amor é esse antídoto poderoso que vai influenciar a nós outros em diversos fenômenos da vida, porque ele vai diluir esse mal, porventura nós estejamos passando, estejamos vivenciando. Então, é o amor que leva a essa piedade fraternal, que é o que a Madre Teresa de Calcutá fazia, né? Ela tinha construído dentro de si essa piedade fraternal, através desse exercício do amor. E nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá à medida que nós vamos entendendo, à medida que nós vamos perseverando, sabendo que nós somos filhos de Deus, criados para o amor. Nós fomos criados para aprendermos a amar não só os nossos semelhantes, mas amar toda a natureza, né? Amar tudo aquilo que é criação divina. E, por isso, nós devemos ser gratos a Deus por todas essas condições que Ele nos favorece nesse mundo, enquanto encarnados, desse aprendizado maior. E continuaremos aprendendo, né? Que Jesus nos abençoe. Desculpa ter passado aí. Foi muito bom, não foi? Tá? Estudar Joana é muito bom, não é? E aí fica a sugestão para a gente pegar o livro Plenitude e continuar estudando. Aqui no Ibirajara, nós temos de 15 em 15 dias, nos sábados, um grupo que há mais de 10 anos, acho que há mais de 20, estuda Joana de Ângeles. Está com a coordenação da Cláudia Amaral, da Deise Lourenço, o Carlos Henrique faz parte, a Leila, uma turma grande. Então, quem desejar, avisa que a gente vai intermediar esse encontro, tá? A gente vai terminando agradecendo muitíssimo a nossa querida Thelma, que trouxe
os ensinamentos de Joana, para as nossas reflexões. Um breve recado: quem tiver computador, microfone, essas coisas assim que a gente diz assim, essas parafernálias da tecnologia sem uso, vocês coloquem numa sacola e entrega para o Fábio, porque a Ação Cristã Vicente Moretti tem uma oficina de informática e eles precisam dessas quinquilharias para nós, que estão lá encostadas, para os meninos aprenderem, entendeu? Então, você só colocar numa sacola e trazer para cá e entregar para o Fábio a cara dele. Olha como ele está. Tá? Vai nos aliviar e vai ajudar muitíssimo. E espalhem, coloquem os avisos lá no prédio. Olha, quem tiver microfone guiçô, rádio de pilha que não usa mais, pode trazer, tá? Então, no mês de fevereiro, nós já havíamos falado na semana passada, hoje é dia 31 de janeiro, vamos falar rapidinho. No mês de fevereiro, nós vamos ter o culto aqui. Por quê? Porque é um mês atípico, nós estaremos fazendo as palestras pelo Zoom com companheiros que não poderão vir. Por exemplo, a Cláudia Amaral mora agora bem longe. Ela vai fazer a palestra no primeiro dia, na primeira terça, na terça que vem, né? Então, será pelo Zoom. O dia 21 de fevereiro não vai ter, o feriado de carnaval, não vai ter nada, porque todos nós estaremos na Comerj, estaremos no ENEF, e nós vai ter o plantão. Rosana, chega aqui, meu amor, por favor. Olha, esse é o horário do comercial mais importante que existe. Anotem tudo nas mentes, a Rosana vai falar. Então, a gente agora, a Rosana vai falar, vai fazer a prece de encerramento e vamos passar para os passes, tá bom? E também nós gostaríamos de lembrar que no período do carnaval nós teremos o plantão fraterno, sábado, domingo, segunda e terça, de 9h30 às 10h30 da manhã, com o passe, o atendimento fraterno e o estudo do Evangelho. Então, vamos voltar ao que fazíamos antes da pandemia, né? O plantão fraterno. Conforme for se aproximando, nós vamos dando outras informações. Agora vamos preparar para o nosso passe. Sim, na segunda-feira e na quinta-feira nós temos a reunião presencial do estudo do Evangelho de 17 às 18 horas. Então, são as 3 reuniões públicas da casa. Segunda e quinta, 17 às 18, e terça-feira, às 19h45. Então, vamos agora preparando para o passe, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus todo esse trabalho apresentado pela nossa querida Thelma, com tanto amor, com tanto sentimento, com tanto carinho, e pedindo a todos os mentores do amor e da luz que derramem as bênçãos de nosso Mestre, querido Jesus, sobre todos os lares, sobre todas as irmãs e irmãos de humanidade que estão necessitando nesse momento do bom ânimo, da esperança, da coragem, da fé, que todos possam receber essas pétalas do amor do Mestre, que hão de trazer muitos benefícios a muitos corações, a muitos lares, a muitos hospitais, aos irmãos que estão nas ruas vagando sem destino, aqueles que estão nas delegacias, nas penitenciárias, os que estão vivenciando muitas vezes o abandono do sentimento, abandono interior, que tenham forças, que acreditem no novo amanhecer, que a fé se revigore em suas almas. Muito obrigada por tudo, Senhor, e que neste momento do passe, os recursos da Mãe Natureza, os recursos espirituais dos planos superiores, através do amor de Birajara, de Djalma, de Dr. Bezerra de Menezes, de Irmã Sheila,
possam chegar até nós e amparando a todos aqueles que estejam necessitando dessa misericórdia. Graças a Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor.